A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Lucas, capítulo 14. São parábolas que o Senhor Jesus faz para ensinar. Ele vai, ao sábado e ele entra na casa de um dos principais dos fariseus para poder comer pão, como a palavra dele diz no versículo 1 do capítulo 14. E lá ele começa a ensinar aos fariseus e àqueles que estavam com ele. Ele faz a parábola dos convidados. E essa parábola dos primeiros assentos e dos últimos assentos nos ensina que devemos sempre, sentar nos últimos assentos, nos humilhar, para que podemos ser honrados. Eu vou ler a palavra para que você possa entender melhor. Versículo 8. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Não senta nos primeiros lugares, daqueles que quem te convidou, para que não se honre a si mesmo, porque aí chega outro que tem mais honra que tu, e aí quem te convidou vai lá e fala, olha, dá lugar a este, ele para que ele vá, e você com vergonha tem que sair da posição que você mesmo se colocou, Mas antes, se fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, vem mais para perto, Porque então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O Senhor nos convida em qualquer situação, não só nessa questão de convite à mesa, em qualquer situação que a gente se colocar, a gente sempre se humilhar, a gente se colocar a gente não se achar que é alguma coisa, a gente sempre se colocar numa posição mais baixa, porque se quem nos convidou ou quem está perante nós achar que temos honra, ele nos honrará, não nós a nós mesmos. Para que não havendo que, se a gente se honrar, alguém venha e ter que nos humilhar, passar vergonha na frente dos outros. Sempre guarde essa palavra no seu coração, sempre se humilhe para que Deus te exalte. É Deus quem exalta, Deus vai fazer os homens te exaltarem. Você não precisa, por suas forças, tomar a frente de nada. Se é propósito do Senhor, o Senhor te exaltará. E Ele pede para que você se humilhe perante a presença de Deus, e se coloque como pequeno perante os homens, porque nós somos pequenos, Cada vez eu vejo mais isso, e hoje na palavra do Senhor, não nesse capítulo, em outro capítulo, fala o único bom. Jesus falou isso. Há somente um único bom, e esse é Deus. Nós todos não somos bons, mas o Espírito Santo que está em nós, ele está nos aperfeiçoando, ele está nos santificando na presença dele, mas nós não somos bons, o único bom é Deus. Então precisamos nos humilhar perante o Senhor, nos colocar na posição que Ele quer nos colocar, adorar e exaltar o nome dEle. E no momento certo que Deus quiser, no momento que o Senhor quiser, Ele te exaltará. Também fala sobre a parábola da ceia, da grande ceia, que o noivo vai preparar uma grande ceia, e chama as pessoas, os convidados não querem ir, e eles dão desculpas, Um diz que primeiro ele comprou um campo e precisa ir vê-lo. Aí o segundo, ele fala que comprou 5 juntas de boi e vai experimentá-los, E assim eles vão pedindo desculpas, Então ele manda o empregado ir e chamar a todos pelo caminho.
versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles varões que foram convidados e rejeitaram a presença do noivo provarão da ceia dele. Assim é, com Deus. O Senhor manda que vamos e anunciemos a todos. Todos. A gente não tem que olhar nada. É anunciar ricos e pobres, aleijados, aqui como a palavra diz, aleijados, cegos. Todos, os pequeninos, os grandes. Precisamos ir e anunciar a todos. Convidar a todos. E aqueles que foram convidados e rejeitarem a mensagem, rejeitarem o convite, esses não provarão das bodas, não provarão da ceia que será servida pelo próprio Deus, A palavra de Deus diz que nós seremos servidos pelo Senhor. O Senhor preparará uma mesa para sentarmos com Ele. Só que aqueles que ouviram a mensagem e rejeitaram a mensagem não sentarão à mesa e não provarão da ceia. E aí, uma última parábola é acerca da providência, E fala: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui está dizendo que se você for a Deus, ao Senhor Jesus, e não puder aborrecer a sua família, irmãos e irmãs, a própria vida, é você fazer algo por amor a Deus, obediência. Aborrecer, porque quando somos convidados à obediência, a obedecer a Deus, a gente aborrece a nossa carne, as nossas vontades carnais. A gente aborrece as pessoas que estão à nossa volta muitas das vezes. A gente tem que ter cautela, sabedoria, mas tem ocasiões que a gente vai precisar sim aborrecer ao próximo para não pecar contra Deus. E a gente tem que ter sabedoria para saber a hora certa, para não negar ao Senhor, certo? Aqui em casa, o meu esposo ainda, não está me acompanhando na presença do Senhor. Só que o Senhor me chama a ter cautela, sabedoria. Ele me chama a ter sabedoria. Graças a Deus, ele não é uma pessoa que me proíbe de ir à igreja. Eu vou à igreja, eu faço os louvores dentro de casa, eu boto meus vídeos, os vídeos que eu quero aprender mais, pregações, eu ponho dentro de casa, Mas se em algum momento eu precisar estar na presença de Deus, eu tenho um trabalho para fazer, e eu que tiver que aborrecê-lo, porque Deus me mandou estar naquele lugar, veja, não foi os homens, foi Deus que mandou estar naquele lugar, aí eu vou. Mas já aconteceu de eu querer ir para a casa de Deus, para a igreja, e naquele dia o Senhor falou que eu precisava estar em casa com a minha família. E a minha adoração a Deus seria na minha casa com a minha família. Então a gente tem que estar atento à voz do Senhor, não do homem e não das religiões, mas a voz de Deus, porque Ele vai te orientar no momento certo, aonde você tem que estar, como você deve se portar. E você tem que ouvir somente essa voz. Não é mesmo que você tenha que aborrecer ao mundo, aborrecer a igreja, aborrecer quem seja, o seu esposo, mas se você está na direção de Deus e não de homens, e não, de religiões, não de homens, se você está sobre a direção de Deus,
né? Tudo correrá bem, porque o Senhor sabe de tudo. A gente tem que ter só essa atenção, ouvir a direção de Deus. E é isso. E aqui, ó, outro versículo. Aqui, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Né? O Senhor nos trouxe aqui nessa vida, sim, para viver, para anunciarmos o Evangelho, para vivermos em abundância. Mas quando nos é requerido renunciar algo ou alguém por amor a Deus e não renunciamos, esse não são discípulos do Senhor.